Danny Rick tem tido dificuldades este ano no ritmo, consistência e resultados gerais. E não tem sido ajudado por seu colega Lando, que tem desempenho superior na temporada. Atualmente, Lando tem 48 pontos e Daniel 11, portanto, Lando trouxe 82% dos pontos da McLaren nesta temporada. Quanto ao ritmo de qualificação, Lando é, em média, 6 décimos mais rápido no mesmo carro. Então, investiguei o que está acontecendo, mas para entender isso, precisamos entender o estilo de pilotagem de Ricardo. Isso irá explicar por que ele foi tão rápido na Red Bull, mas não na McLaren. Rapidamente, preciso mencionar que Danny teve alguns ótimos resultados, com vários pódios e até mesmo uma vitória em Monza. Mas estamos vendo um dos pilotos com os piores recordes em comparação ao seu colega de equipe, que obviamente está trabalhando com as mesmas ferramentas. Então é a diferença com o Lando que é interessante aqui. Então, como é o estilo de condução de Danny? Bem, eu já analisei uma série de estilos neste canal e são pontos sutis que permitem ao motorista fazer o carro passar rapidamente pela curva. Por exemplo, Hamilton é incrível nos freios. Ele consegue parar bem o carro sem perder tempo na saída. Vettel tira uma folga maior para girar o carro no meio da curva, semelhante ao Schumacher. Mas todos esses estilos de direção estão intimamente ligados ao carro que eles estão dirigindo. Por exemplo, Alonso, em 2005, estava dirigindo um Renault com uma traseira realmente forte e usando pneus que eram muito duros. Assim, ele induziu a subviragem no caminho para a curva, que aqueceu os pneus e deu a ele a aderência para girar o carro no meio da curva e disparar na saída. Mas ele não está usando esse estilo na Alpine, por exemplo, pois isso desgastaria os pneus e ele ficaria bastante lento. Tendo dito isso, Danny estava em seu auge na Red Bull entre 2014 e 2018. Então vamos analisar seu estilo. A Red Bull foi incrível aerodinamicamente, com mais downforce bruto do que outras equipes no todo. Mas o motor Renault não era ótimo, então eles eram relativamente rápidos nas curvas, mas mais lentos nas retas. O que tornou o Danny ótimo naquele carro foi como ele se encaixava muito bem em seu estilo. Agora nós o conhecemos como o último dos freadores atrasados, mas na verdade isso é apenas a ultrapassar. Quando o Daniel estava numa volta normal, ele freava mais cedo do que a maioria dos pilotos. E isso ajudou, porque manter o carro mais nivelado permitiu que Danny virasse de forma bastante agressiva e conduzisse uma velocidade mínima alta na curva. Uma fase de frenagem mais suave mantém o carro mais plano, o que com o carro certo permite manter a aerodinâmica funcionando bem ao longo da curva. Então, Danny ajustaria o carro para ser muito estável na entrada. Ele não quer o carro se movimentando na entrada. Falando com Blake da Brake F1, que era engenheiro de desempenho da Red Bull naquela época, Max não se importava com o carro se movendo na entrada, enquanto Daniel não gostava. E esse estilo também depende de ter um carro com boa aderência dianteira. Uma vez que Daniel não é duro com os freios, na curva, você acaba tendo menos peso nos pneus dianteiros. Isso pode levar à subviragem, o que significa que você corre largo e sacrifica a saída. E você pode ver esse estilo nos dados. Esta é a volta de qualificação mais rápida em Mônaco 2018, entre Daniel, que ganhou a pole, e Hamilton. Você pode ver que o Merc é muito mais rápido nas retas, mas a velocidade mínima nas curvas apertadas foi onde Daniel ganhou tempo. Foi por isso que Daniel conseguiu 7 das suas 8 vitórias na Red Bull, mantendo-se no ritmo de seu companheiro de equipe durante todo aquele tempo. Então Daniel foi para a Renault, onde não foi fácil. O carro não era rápido, mas tinha uma configuração geral semelhante. Daniel disse em entrevistas que o carro não tinha a aderência da Red Bull, mas ele ainda podia pilotar como queria. Em seguida, pulando para quando Daniel se juntou à McLaren, embora ele tenha conduzido 2 carros muito diferentes, os de 2021 e 2022, Daniel teve um problema semelhante com ambos. Indo para a McLaren no ano passado, era como se Ricardo não conseguisse fazer o carro virar, não conseguisse girá-lo além do ápice e da maneira que ele queria. Ele realmente estava ficando sem estrada na saída da curva. Isso nos levaria a pensar, que o 21 McLaren, ao contrário dos Red Bulls anteriores, não girava tão bem nas curvas, o que sugere que talvez seja um eixo dianteiro ligeiramente mais fraco, um eixo traseiro mais estável, em contraste com as Red Bulls que normalmente têm um eixo traseiro mais solto. O carro tem uma traseira realmente forte, é bom nos freios, mas pode subvirar um pouco. E de acordo com várias entrevistas ao longo dos últimos 2 anos, isso causou um problema para Daniel. Parece que a questão da subviragem é o principal. Como eu mencionei anteriormente, o Red Bull tinha muita aderência na frente, permitindo que Daniel levasse o carro para a curva sem muita pressão de freio. Isso então ganha mais peso na traseira para uma saída melhor. Mas, como Scarps mencionou, você fica sem estrada na saída.
Então, tudo isso conta, e alguns pilotos foram capazes de se adaptar e fazer isso funcionar, e havia claramente circuitos e dias em que funcionou para Daniel, mas no geral parece que a maneira como o eixo dianteiro funciona não deu certo para Daniel e a maneira como ele gosta de virar o carro. Principalmente quando ele está fazendo manobras clássicas de ultrapassagem, ele vai em linha reta até o ápice e o faz girar no ápice enquanto já está na frente de seu rival. E esse é um bom ponto. As ultrapassagens são um estilo completamente diferente. Você não está otimizando para uma velocidade mínima mais alta na curva, você está tentando chegar à frente do seu adversário e bloquear a linha ideal, o que lhe permite chegar na frente, portanto o estilo é diferente aqui. Mas o que o Lando está fazendo de diferente? Bem, ele parece muito mais feliz com um carro que é menos estável nos freios e com um pouco mais de subviragem. Uma maneira de pilotar um carro com uma pitada de subviragem é frear tarde e levar a pressão do freio até a curva. Isso coloca muita carga sobre os pneus dianteiros, mas a remove dos traseiros. Essa aderência traseira mais baixa permite girar o carro no eixo dianteiro através da curva, então você pode alavancar uma boa saída. Em geral, carros com uma pitada de subviragem são normalmente muito mais estáveis na potência, então você pode ganhar tempo na saída. Eu dei uma olhada em alguns dos onboards do Lando nos últimos 2 anos e, em geral, ele parece ajustar seu carro com uma pitada de subviragem que lhe permite acelerar na saída da curva. E isso me parece ser a diferença aqui. Lando está mais à vontade naquele carro, ele se adapta a ele e é mais feliz com o carro em movimento, mas Daniel não tem essa confiança. E você pode ver isso na qualificação em Mônaco. O Daniel está muito menos confiante nos freios e você pode ver isso aqui. No caminho para as principais zonas de frenagem, Daniel está levantando, onde Lando não está. Provavelmente há alguma progressão de pista aqui, mas não vale nenhum segundo. Daniel realmente não está confiante naquele carro. Mas você poderia argumentar que Mônaco é bastante atípico. Então vamos olhar para a pista de Fórmula 1 mais típica, Barcelona. Aqui a diferença é mais próxima, mas ainda assim 3 décimos. Lando está ganhando tempo nas curvas de baixa velocidade, particularmente aquelas com uma mudança brusca de direção. Isto novamente aponta para essa questão do carro se movendo nos freios, e Daniel lida com isso tão bem quanto Lando. Agora, é claro, Daniel tem trabalhado para mudar seu estilo, sendo mais agressivo nos freios e na rotação do carro no meio da curva. Mas isso é uma coisa complicada de se fazer. Vamos ver se ele consegue isto nesta temporada. E que tal dar uma olhada neste vídeo sobre por que o estilo de Senna não funcionaria nos carros de hoje? Obrigado por assistir e vejo você no próximo.